começar a gravar aqui, que eu acho que a gente está discutindo coisas bem interessantes e não está gravando. Você está... Irailma que estava falando com o Léo, é isso? É porque o de Léo não está aparecendo. Eu acho que ele preferiu não mostrar. Eu estou ouvindo vocês, mas vocês não podem me ver porque eu estou fazendo outras coisas. Certo, tá certo. Tá bom. Tem uma criança chorando aqui, eu estou segurando ela. Tá bom, né? Pronto. Luan, você queria perguntar? Né? Não, é que eu cheguei atrasado nessa reunião e eu estava justamente com essa dúvida, porque na fala de Anita, parece que estratégias metacognitiva e a cognitiva se encaixavam como se fosse a mesma coisa ao meu entender. Né? Uhum. E aí eu fiquei na dúvida de qual era a diferença, qual era a particularidade de uma em detrimento de outra. Acho que falou, mas eu cheguei atrasado, peguei o bonde andando aí. Então eu vou explicar de novo. Fala, Renan. Eu acho que a definição que a senhora deu foi perfeita. Eu acho que ela talvez não seja perfeita, mas eu acho que ela simplifica para a gente entender, né? Deixa muito claro. Então, assim, digamos que cognitivamente eu vou desenvolvendo estratégias de estudo, tá certo? Aí a ideia é assim, por exemplo, eu posso fazer um resumo, eu posso fazer um esquema, eu posso fazer um mapa conceitual para estudar. Então, eu tenho uma série de estratégias possíveis. Okay? Aí eu tenho uma tarefa específica. Quem vai definir qual dessas estratégias que eu tenho é a melhor para resolver aquela tarefa é um processo metacognitivo, não é um processo cognitivo. O processo cognitivo, a ideia é que ele é que diz, se eu escolher que é um mapa conceitual, então aí eu passo a ter a minha capacidade cognitiva de fazer mapa conceitual para aquele momento. Mas quem definiu, quem gerenciou as ações cognitivas foi a metacognição. Então, isso é uma maneira de entender a relação entre metacognição e cognição dentro da autorregulação. Se a gente for para outras áreas, a metacognição é a capacidade de você pensar sobre o próprio pensamento. Isso. Né? Que vai acabar estar relacionada com isso. Né? Então, na verdade, a metacognição me parece sempre que aparece como algo maior que capaz de gerenciar as coisas que eu penso, as atitudes que eu vou tomar. Né? Então, assim, a metacognição ela tem um perfil um pouco mais abrangente. Não sei se Alexandre, dentro do conhecimento que ele tem de campos conceituais, tem alguma outra contribuição? Sim, não, eu trabalho um pouco com metacognição, mas é exatamente o que você está falando, que você tem o nível da cognição, e aí você pensar sobre o seu pensamento está no nível da metacognição. E isso tem a ver um pouco com a sua tomada de consciência. Então, a pessoa que não toma consciência da sua ação, não tem como pensar sobre o seu pensamento. Como é que você chega na metacognição? É quando você sabe que tem uma estratégia que ela sempre se repete. Por exemplo, você sai de casa todos os dias. Imagina a seguinte situação. Você sai de casa todos os dias e aí você, ao sair do portão principal para a rua, você sempre, ou quase sempre, opta em ir para a esquerda. Né? Ou então, você vai sentar. Então, você tem uma maneira específica de sentar. Depois de um tempo, ou tomar um suco, você sempre pega aquele determinado copo, determinada xícara. E aí, depois de um tempo, você começa a perceber que essa ação ela é recorrente. Você fala, poxa, mas por que eu estou saindo sempre para a esquerda? Ou por que eu estou pegando sempre esse sapato? E aí você começa a refletir sobre a sua ação. No caso, no que a Kátia está fazendo comentário, que a professora Kátia está fazendo comentário, é o seguinte, eu vou fazer um exercício de matemática, um exercício algébrico, eu posso, uma operação de subtração ou de soma, eu mudo de um lado para o outro, né, o membro e inverto o sinal. Tem gente que subtrai dos dois lados, tem gente que tem outra tática. E aí, isso é muito particular. Eu tenho a minha maneira, cada um de vocês tem a de vocês. Muitas vezes ela vem da escola, vem
Mas quando você chega e fala assim, poxa, mas por que que eu passo para cá subtraindo, ou passo para lá somando, alguma coisa assim? Você está pensando sobre a sua ação, sobre o seu pensamento. Né? É nesse nível que é a metacognição. E eu concordo com esse ponto aí. Assim, eu coloquei uma seta, né, uma semi-reta aí, indicando que ambas estudam modo de fazer. E talvez tenha sido isso que gerou essa confusão, metacognição e cognição. Mas o que a professora Kátia e o que a Alexandre falou, eles caem bem para esses conceitos, né? Ao meu ver, eu coloquei metacognitiva como uma forma de planejar, monitorar e regular. E é exatamente o que a professora falou. É você escolher se a sua melhor forma vai ser através de um esquema, através de um mapa conceitual, né? Aí, Alexandre também falou qual vai ser a melhor forma de você operar, se vai ser esquerda, direita, não é isso? Então, assim, são conceitos diferentes, mas ambos estão muito interligados, pelo menos pelo que eu pude compreender. Estou correta? Concorda comigo? Agora, tem um texto, Anitta, eu não sei qual desses dois textos, tem um que ele diz que é confuso, que ele trata os dois no mesmo bloco, que ele coloca as dimensões, né, que é a da motivação, e a metacognição e a dimensão cognitiva e a metacognitiva, ele trata junto. Talvez seja daí, né, que venha... Então, o próprio texto, ele também deixa isso, né? Ele não separa bem uma coisa da outra. Sim, ele ficou em aberto, né? Everaldo, você está no seu computador ou você está no seu celular? Estou no computador. Você consegue, então, compartilhar a tua tela aí do teu mapa? Uhum. Deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Já vou. Cadê? Vamos lá. Tá dando para vocês verem? Não, Ok. ainda não. Agora sim, pronto, estamos vendo. Aí eu vou pedir para cada um colocar mudo o seu próprio Certo. fone, Eu coloquei aqui. ok? Pronto, então, pelo que eu lembro de mapa conceitual, tem que ter uma pergunta e o mapa tem que responder essa pergunta. Enfim, vou tentando, tá? Então, como pergunta focal, eu coloquei assim, quais os principais referenciais teóricos de autorregulação da aprendizagem e quais as suas características, tá? Então, primeiro que eu trouxe o conceito, e eu coloquei que ele é um processo multidimensional, consciente, intencional, integrado e cíclico. Ele é multidimensional porque quando a gente fala de autorregulação da aprendizagem, então assim, ele engloba várias dimensões, não apenas a questão da cognição, como muitos estudos assim colocavam lá no começo. Ele é consciente porque o sujeito ele estabelece algumas metas, tá bom? A ideia é que um sujeito autorregulado ele direcione todos os seus esforços, ações, estratégias para a melhora da sua aprendizagem e também para a concretização de alguns objetivos. Integrado e cíclico, porque segundo algumas leituras feitas, a gente já estava discutindo, né? Elas trazem que o processo o processo de autorregulação se dá em etapas e essas etapas elas se conversam, tá? Como a Anitta trouxe para a gente, então os modelos, as propostas, elas estão bem integradas uma à outra, porque elas muito do que o modelo traz, o outro também traz, então eles conversam bem nesse sentido.
E ele é cíclico, tá? Então, não quer dizer que você passa por um processo de autorregulação, ele terminou, você já está autorregulado e pronto, tá? Então, ele tem essa característica cíclica também. Bem, a autorregulação ela é discutida nas teorias. Então, a gente tem um conjunto de vieses teóricos que vem discutir a autorregulação. Então, cada teoria vem trazer um conceito próprio e focar em uma determinada discussão ou ponto, tá? Aí, a primeira das teorias que aparece no artigo é a teoria do condicionamento operante, tá? Onde ela centra o debate na questão da regulação comportamental. Um sujeito, um estudante, ele vai ser um estudante autorregulado quando ele tiver uma melhor gerência do seu comportamento, tá? Em direção, lógico, à melhora da sua aprendizagem. E essa regulação comportamental, ela envolve alguns fatores, né, como reforço e punição. A questão do reforço é na questão de aquilo que ele, uma medida que o estudante ele vai realizando determinadas atividades, ele vai vivendo o processo e vendo que isso vai produzindo coisas boas para ele, então ele reforça esse comportamento. Caso contrário, né, se ele percebe algum retorno, de certa forma, negativo, então ele enxerga isso como uma punição e tenta mudar o seu comportamento. E também envolve os estímulos do meio e a manipulação do meio, tá? Para regular o comportamento. Então, essa seria a nossa primeira teoria, tá? A teoria do condicionamento operante, que, para quem não lembra, é a teoria do psicólogo Skinner, tá? Das escolas behavioristas e tudo mais. A segunda teoria é a teoria fenomenológica, e ela centra o debate na questão da autopercepção / metacognição, tá bom? E ela envolve fatores como autoavaliação, e dentro dessa proposta, o estudante aqui, ele é o centro da ideia, tá ok? Um pouquinho diferente da questão da teoria do condicionamento operante. Então, aqui, basicamente, foca muito na questão do meio e como é que esse meio ele pode afetar o comportamento do sujeito, tá ok? A terceira teoria, então assim, eu coloquei bem por cima, tá? Do jeito que tá nos artigos, as minhas leituras e tudo mais. Não aprofundei muito, não. A teoria da volição, tá? Ela centra o debate em 3 pontos. Na questão da iniciativa dos sujeitos, no envolvimento desses sujeitos e na predisposição para a realização de atividades. Eu coloquei realização, falta um Z aqui. Porque, assim, algumas leituras, pessoal, confundem muito volição com motivação, tá bom? Então, assim, a ideia de motivação é quando o sujeito está predisposto a fazer alguma coisa. A volição, ela é um pouquinho diferente disso, porque é como se fosse a concretização da vontade do sujeito. Então, como se fosse a questão dele colocar em prática aquela vontade que ele tem de fazer as coisas, tá? Um pouquinho diferente da motivação. Então, não é à toa que, dentro dessa teoria, ela envolve fatores como o controle da volição, tá? E envolve aspectos como a atenção, como a motivação e também como a emoção, tá? Então, a gente também tem aspectos psicológicos e emocionais aí nesse meio, que afetam diretamente essa vontade que o sujeito tem de querer fazer as coisas. Então, a emoção e a motivação, tá? São pontos que afetam diretamente. E a atenção também, porque, se eu não me engano, quando as autoras, na verdade, né, vêm trazer essa proposta da atenção dentro dessa teoria, então, à medida que o sujeito ele presta atenção, né, ele percebe que a atividade ela está indo em direção aos objetivos que ele colocou, então, isso mexe um pouquinho também com a emoção, e que lá na frente, nas outras teorias, a gente vai ver isso como sendo crenças de alta eficácia também, tá? Então, somente para questão de nomenclatura. Uma outra teoria é a teoria cognitiva construtivista, tá? E ela centra o debate na regulação da cognição. E envolve fatores como a definição do objetivo,
o planejamento de estratégias, aí o controle evolutivo que aparece na teoria anterior, que eu acabei de falar. Então, de novo, as teorias também, elas estão bem interligadas, tá? E a autorreflexão e a autoavaliação. Então, dentro do viés dessa teoria, que é a teoria construtivista cognitiva, e como foco da teoria é na regulação da cognição, ela também vai conversar muito bem com a próxima, tá? Que é a teoria do processamento da informação. Porque ambas, elas vão focar muito na questão do pensamento, da estrutura do pensamento, mas, por exemplo, na teoria do processamento da informação, o centro do debate, o centro das discussões é em como é que o sujeito ele armazena e transforma essa informação, tá bom? Um pouquinho diferente da construtivista. A teoria construtivista, ela vê essa questão do armazenamento e da transformação como uma forma de favorecer a regulação da cognição e não como aspecto central, como colocado na teoria do processamento da informação, tá ok? Aí, por exemplo, dentro dessa teoria do processamento da informação, que foca o armazenamento e a transformação da informação, a gente vai ver fatores e ações como a regulação da memória e a organização do processamento cognitivo. Então, aqui a gente também vai ver muito as estratégias de aprendizagem com foco na memória. Então, o anotar, o fazer resumo, o fazer mapa conceitual, o fazer mapa mental, tá? A gente também tem a teoria histórico e cultural, tá? Trazida pelo Vygotsky, ou também teoria sócio-histórica, onde ela centra o debate no contexto e na interação social-cultural, e ela envolve fatores como a comunicação e a linguagem, tá? O contexto histórico e social, a regulação externa e interna, que a menina falou, isso é porque eu esqueci o nome da sujeita. E a colaboração, Anitta, e a colaboração e interação com o outro. Se vocês perceberem, eu gostaria também de fazer um parágrafo agora, as teorias que a gente está comentando, de certa forma, elas centram o debate sobre autorregulação em algum ponto, tá? Seja esse ponto no próprio sujeito ou no contexto e como é que o contexto afeta o sujeito e tal. O que eu estou querendo falar para vocês? É que muitos desses vieses teóricos, eles enxergam apenas o aluno de uma maneira bem individual, tá? E a teoria que o Vygotsky vem trazer para a gente é uma coisa bem legal, principalmente para a gente que trabalha com a teoria social cognitiva, porque a maioria das pesquisas e dos trabalhos que a gente tem com autorregulação até agora, eles vão muito nessa questão clássica, tá? Então, eles focam muito em fazer instrumentos para promover a autorregulação, ou então para ver se o sujeito está se autorregulando, mas ainda assim o foco é uma questão ainda um pouquinho individual. Agora, o Vygotsky e o Zimmermann e o Pinterest agora, ultimamente, e o pessoal que também está fazendo pesquisa com eles estão vendo também a questão da influência do outro no processo de autorregulação. Então, vem a questão da colaboração, do exemplo, tá? E quem vem discutir muito isso é a Javerlan e me fugiu o nome agora do companheiro dela de trabalho, de pesquisa, que ele vem colocar isso de novo. Então, agora os autores estão fazendo essa revisita às teorias, mas acrescentando também esse fator do outro também na ajuda, no processo de autorregulação. E, por fim, a teoria social cognitiva, tá? Essa teoria eu deixei por último, porque é a partir dela que a gente tem os modelos de autorregulação que estão no segundo artigo, tá? Então, assim, um dos artigos vem trazer justamente a discussão em cima de todas essas teorias, e o segundo artigo vem trazer os modelos de autorregulação, mas eu não lembro se ela especifica que todos os modelos são baseados nessa teoria social cognitiva, tá? Que foi proposta por Albert Bandura, que também tem um modelo, tá? E a teoria social cognitiva, ela vem centrar o debate dela em relações e correlações entre dimensões, tá? Então, agora, ele não enxerga o sujeito apenas como cognição,
apenas como comportamento, apenas como interação, apenas como emoção. Então, dentro da teoria social cognitiva, a gente vai ter essa conversa de dimensões, tá? Então, a gente vai levar o contexto social, o contexto ambiental e espacial, onde é que o sujeito está, e aspectos pessoais do sujeito, como a cognição, motivação, afeto, comportamento. E, lógico, também trazendo algumas coisas que tem nas outras teorias também, tá? Como a metacognição e afins. Aí, dentro da teoria social cognitiva, tá? Ela embasou a proposta de modelos de autorregulação da aprendizagem, sendo discutidos e propostos por. Então, a gente tem uma série de modelos que a Anitta também já trouxe para a gente, tá? Então, a gente tem o do Philip e do Allison, de 98. Então, o eixo central desse modelo é no monitoramento e controle metacognitivo, tá? Então, ele vem articular algumas etapas / tarefas. Então, planejamento, entendimento da tarefa, estabelecimento de metas, uso de estratégias e autoavaliação, tá ok? Depois, vem o modelo do Zimmermann, de 98 e 2000. Aí foi aí que eu achei um pouquinho estranho, porque a gente tem o modelo do Zimmermann agora, em 2013, um pouquinho mais detalhado do que a gente tem nos artigos, tá? Porque quando a gente vai ver essa leitura de 2000, a gente entende que o Zimmermann, ele vem colocar 3 fases que acontecem dentro da sua proposta de autorregulação. Tá? E o Zimmermann, ele vem propor que a autorregulação é um processo cíclico e integrado, tá bom? E ele acontece em 3 etapas. Então, ele tem uma etapa de planejamento e autoobservação, uma de monitoramento e uma de autorreflexão. Ele veio melhorar esse modelo agora em 2013. E eu coloquei, por exemplo, na minha dissertação depois da defesa, e ficou uma coisa parecida com isso aqui, tá? Então, por exemplo, na fase de antecipação, que era a primeira fase, a gente agora também tem uma série de subprocessos. Então, a gente tem a análise da tarefa, e a gente também tem as crenças de automotivação ou alto valor também. Então, a gente tem autoeficácia, expectativa dos resultados, orientação às metas. Quando a gente vai para a fase da execução, aí a gente também tem vários outros subprocessos que aparecem agora nessa conversa dele lá em 2013, né? Então, a gente tem, se vocês estão conseguindo ver, a gente tem, na fase de execução, a gente tem o autocontrole, a autoinstrução, a imaginação, a atenção, enfim. E na fase da autorreflexão, a gente tem a autoavaliação, o autojulgamento, tá? Então, isso aqui deu uma boa expandida nesses últimos anos, tá? E a gente também tem o modelo do Dale Shankar, que é o de 2001, e ele dialoga com o modelo do Zimmermann. Então, assim, os próximos modelos eles vão estar bem juntinhos, parece que são a mesma coisa, mas não são, tá? Um sempre tem uma diferença, um sempre vem acrescentar alguma coisa. O modelo do Dale, não sei se assim pronuncia, mas depois ele conversa, ele dialoga com o do Zimmermann, porque ele também compreende essas etapas, e ele vem acrescentar algumas outras coisas, tá? De preferência, ele vem acrescentar o feedback, que é uma coisa também muito importante, e pelos resultados que a gente teve na minha dissertação, o feedback também é um ponto muito importante que tem que ter nesse processo, tá? A autoverbalização, então, aqui os meninos ou o estudante, ele passa, além de se auto-observar, a fazer questionamentos, tá? Saber se ele está conseguindo entender, se ele está conseguindo resolver as coisas, enfim. E também ele vem, o Dale, ele vem acrescentar também a comparação social com o colega. Como assim? Então, por exemplo, se o professor, por exemplo, ele dá uma atividade e todo mundo diz que é difícil, impossível, mas, por exemplo, se ele vê o coleguinha dele conseguindo fazer as coisas, isso vai afetar diretamente a autoeficácia do sujeito, tá? Em pensar o seguinte, poxa, se meu amigo conseguiu, se a minha amiga que conseguiu, então eu também vou conseguir. Tá? Então, isso afeta diretamente a questão da autoeficácia. Aí vem o modelo de Bandura, que eu acho que é basicamente... Eu achei até estranho, porque eu pensei que o Bandura, pelo menos nas minhas leituras e pelo também que eu conversei com alguns colegas e até pesquisadores da área, eu não sabia que o Bandura ele tinha colocado, ele tinha proposto um modelo
eu vi apenas que ele tinha colocado a questão da própria teoria e que os demais autores eles trabalhavam junto com Bandura e proporam seus modelos de autorregulação. Mas, enfim. Aí o Bandura ele vem trazer o modelo dele envolvendo algumas etapas, sendo autoobservação, autorreflexão, autorreação. E aí tem o modelo de Pinterest também, tá? Que ele é bem parecido com o do Zimmermann e ele leva também Oi? Acho que foi só um retorno. O modelo do Pinterest que vem conversar um pouquinho com o Zimmermann também. Então ele vem trazer algumas considerações. Então assim, ele tem como eixo central a cognição, a motivação, o comportamento e o contexto, tá? E lembrando um pouquinho do que eu falei ainda agora. Então, o Zimmermann e o Pinterest, se vocês forem comparar os modelos de autorregulação deles, eles são bem parecidos, sabe? Quase você não consegue ver diferença. Mas a diferença principal entre esses dois modelos é porque as atividades e as propostas do Zimmermann são mais voltadas para um ambiente sala de aula, enquanto que do Pinterest não, tá? Então ele expande essa, dizendo, ó, a sala de aula é somente mais um ambiente e o sujeito ele pode se autorregular em outros ambientes também, ok? E também envolve algumas das etapas que também estão presentes nos outros modelos. Então, planejamento, monitoramento, controle de desempenho, autoavaliação e autorreflexão, ok? E, por fim, o último modelo que eu não conhecia, vou ser sincero, nunca tinha parado para ler, que é o da Pérez e da Schmitz, que tem um eixo central também, a autoeficácia, a motivação e a disposição pessoal do aprendiz e o contexto, tá? Que também está no modelo do Pinterest, também está no modelo do Zimmermann. E feito a Anitta falou, né, tem uma subdivisão em etapas, apenas por questão de nomenclatura. Então, a pré-ação estabelece fatores e ações como autoobservação e planejamento, que também estão nos outros modelos. A ação, então, monitoramento da tarefa, uso de estratégias. E a pós-ação, que também envolve autoavaliação e autorreação. Ou seja, a gente tem um referencial teórico muito vasto, e dentro de um desses referenciais, né, então o pessoal que decidiu trabalhar, que trabalha com autorregulação, prefere a teoria social cognitiva, justamente porque ela vem colocar essa de que eu preciso levar várias dimensões e vários aspectos em consideração. Então, não posso enxergar o sujeito apenas como cognição, apenas como emoção, então não posso fazer isso. Então, eu tenho que levar onde é que ele está, o que é que acontece, a interação e tudo mais. E dentro dessa teoria, a gente tem vários modelos de autorregulação da aprendizagem, mas esses modelos, eles conversam bastante entre si, sabe? Então, mesmo que não pareça, mas muitas das características que tem um, tem no outro. As pesquisas, pelo menos as que eu li até agora, então, elas usam muito o modelo do Zimmermann e do Pinterest, tá bom? Porque acreditam ser aquelas que têm, que levam em consideração uma boa quantidade de fatores e que esses fatores são, sim, muito necessários para o processo de autorregulação, tá? Então, acho que essa foi a minha leitura dos dois artigos, eu juntei as coisas. Então, um falava da questão teórica e o outro falava dos modelos, então eu juntei essas duas coisas, baseado também nas leituras que eu tinha feito para a minha dissertação. E eu acho que é isso. Kátia, agora acho que é com você. Veraldo? Oi, Kátia, diz. Tira o compartilhamento, porque daí eu consigo pôr todo mundo aqui na tela, fica mais fácil para eu gerenciar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu só ver onde. Achei. Fechei. Ai, fechar. Eu vou parar você aqui, que eu achei que eu tenho esse comando aqui. Vai.
Pronto. Eu tenho poder. Opa. De novo. Pronto. Pronto. Alguém quer... Bom, cada um está controlando o seu microfone agora, né? O seu áudio. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, discutir Kátia, alguma coisa aí, fala, Alexandre. Então, o Everaldo e a Anitta, eles comentam bastante desse controle do processo, né? Da ação durante na verdade, é o autocontrole durante a ação. Isso. E a pergunta que eu fiquei pensando aqui, eu falei, mas qual é o tipo de ação? Então, por exemplo, durante a aula, tem um momento em que os alunos conversam coisas aleatórias. Tem um momento que eles fazem contas. Aí o professor começa a explicar, tem um momento que eles começam a ouvir. Tem um momento que eles copiam. Tem um momento que eles fazem exercícios de lápis e papel. Continhas. Tem um momento que eles fazem gráficos. Tem um momento que eles têm que pensar sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, e aí, eu fiquei com a seguinte dúvida, né? O Everaldo comentou assim, a gente foi lá e fez uma pesquisa, eu não sei também como é pesquisa, então eu vou falar, eu fico mais livre para falar, né? Falar besteira até. E aí, você pode fazer uma pesquisa, um questionário pré e na hora que eles estão fazendo a atividade e um depois. Como foi no curso, né? Nos cursos que você trabalhou. Então, uma coisa é você aplicar o questionário. Agora, outra coisa é você ver no momento que ele está fazendo. Né? Você fazer a investigação na hora que ele está fazendo. Uhum. Agora, qual é o tipo de saber, ou qual é o tipo de conhecimento que está sendo investigado? É um conhecimento mais operacional ou é um conhecimento mais analítico? Operacional no sentido de é uma continha, é alguma coisa, ou é mais, por exemplo, será que o cara entendeu o que é um determinado conceito? Bom, eu vou começar. Então, a ideia do que eles falam de controle no momento da ação, em geral, é sobre uma tarefa. Essa tarefa pode ser resolver um problema, pode ser realizar uma avaliação, né? É sobre a tarefa. No caso do trabalho que o Everaldo desenvolveu, as avaliações que ele preparou, elas eram muito mais digamos, de uma compreensão maior sobre o conteúdo do que um simples desenvolver de um problema com números e tal. Então, ela tinha uma demanda maior. Mas quem pode falar melhor é o próprio Everaldo. Cadê? Deixa eu ver. Bem, Alexandre, basicamente foi isso aí que a Kátia falou. Assim, acho que o ponto-chave também da pesquisa é a questão de você realmente poder acompanhar os próprios sujeitos, sabe, em todo o processo. Isso é uma coisa que eu também bato um pouquinho na tecla. Porque, realmente, aplicar essa ideia em atividades pontuais pode ser que dê um bom resultado, pode ser também que não. Então, aquilo que pode ser aplicado em